perfeito a combinação. Ontem eu tive o prazer, ontem eu falei com o Bruno e a Daniela, que me acompanharam, que ontem teve um rolê totalmente aleatório ontem, né? Eu fui de manhã para um hotel lá em Piraí dar uma palestra para casar, depois fomos lá para o Jardim Gramacho, para o seminário sobre o poder do Evangelho da Redenção Social, foi a tarde toda lá com esses nossos amigos. Depois eu fui na Igreja Católica lá que o Sidney participar de uma cerimônia lá não, mas tem um nome específico, falou que eu esqueci agora, devocional. Festa devocional, foi muito legal, muito bonito o espaço lá, inclusive em Caxias. Ele foi um rolê do doido, tudo, né? Rolou tudo, né? Só faltou fechar com o terreiro de Humana, mas não teve não, fica tranquilo. Foi um dia maneiro, foi um dia muito legal. E aí a gente teve o prazer de ouvir esse irmão ontem, e foi um prazer demais conhecê-lo, e eu sei que tem algo muito especial para compartilhar conosco aqui hoje. Receba com muito carinho o pastor José Marcos, da Igreja Batista do Coqueiral, em Recife, para ministrar a palavra de Deus para nós nessa manhã. Antes de Marcos falar, desculpa, Zé, esqueci de nós orar, me perdoa, Zé. Gente, nós estamos em oração direto pelo Cláudio, irmão da Cris e tio da Bia, né? O Cláudio está internado, caso grave. Graças a Deus ele acordou, ele estava totalmente em coma, acordou, e foi um milagre, porque o médico falou, olha, ele não vai ter condição de acordar tão cedo, se acordar com muito comprometimento. E aí a Bia falou que ele acordou, lúcido, falando, abriu os olhos, conversou, lembrou do que aconteceu com ele, perguntou se estavam agitando tudo para ele já, então está bem, graças a Deus. Bem, não, está recuperando. Quero orar pelo Cláudio, quem está acompanhando a história sabe da história, é um caso grave. Quero orar pela Maria Clara, né, que eu fui lá visitar a Maria Clara essa semana também, filhinha do Leandro e da Patrícia, neto dos nossos diáconos Elmir e Eliane. Maria Clara, que a gente está lutando com ela já há algum tempo, né, essa criança que está com essa neuropatia séria agora, né, lutando pela vida. A gente queria orar esses 2 momentos agora, pode ser? Feche seus olhos, cubra a cabeça. Pai, muito obrigado pelo Cláudio, pela recuperação dele, por ele ter despertado, está ainda em acompanhamento, mas já com sinais vitais recuperados para a glória do teu nome, que o Senhor possa completar essa obra na vida dele. Pela Maria Clara, Pai, o Senhor sabe que honestamente eu nem sei de fato o que te pedir, senão misericórdia. Para que o Senhor possa ter misericórdia dessa menina, da sua família, para que o Senhor de fato cumpra o teu propósito eterno nela, mas que ela de fato não sofra mais, traga cura para a tua filha, traga de alguma forma um alento para essa dor que a Maria Clara tem sofrido. É assim que oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Contigo, mano, fica à vontade, mano. Graça e paz, igreja. Estou feliz em estar aqui. Eu vou só fazer uma mudança aqui, porque com 1,60 m qualquer coisa me atrapalha muito. Então eu gostei muito desse. Eu vou ficar com ele, pode ser? Pode ser, sem problema. Eu vou ficar aqui, porque aqui eu fico... Pode deixar aí, está perfeito aqui. Tá. Muito bem. Vou pegar meus acessórios aqui agora. Feliz em estar aqui, tá bom, meu irmão? Já pode deixar esse restante aí? Obrigado, viu? Feliz em estar aqui, como o pastor Silfarney falou, graças a Deus coincidiu a agenda e resolvemos ficar até amanhã, com muito custo emocional para nós, porque um pastor se afastar de sua igreja no domingo dói um bocado, mas feliz. Estou aqui com Evandro, companheiro de caminhada. Fica em pé para o povo te ver, meu amigo, por favor. E nós estamos numa tarefa que demandou a nossa vinda, que é fazer este seminário chamado A Força do Evangelho na Redenção Social. E esse é o 4º seminário que a gente faz em 4 cidades, São Paulo, Curitiba, Joinville e agora aqui no Recife. Feliz em ver meu amigo Lindomar, que mora aqui em Duque de Caxias, né? Duque de Caxias, e a gente aproveitou para se ver, graças a Deus por isso, e conhecer mais uma comunidade. Acabei de postar no meu Instagram. Eu gosto do Instagram, viu, Silvio? Gosto. É direct mesmo o nome. Eu acabei de postar um story desse culto, e eu escrevi alguma coisa do tipo: a igreja de Jesus é a coisa mais linda, mais bela que a sociedade humana já produziu em matéria de experiência coletiva, né? Deus tem me dado a alegria de pregar
em todo canto e em todo tipo de igreja. Eu prego em todo tipo de igreja e todas elas são igualmente bonitas, são igualmente uma experiência de milagre de Deus na vida coletiva da gente. Neste culto especial, domingo da Igreja Perseguida, eu quero refletir com vocês a partir do fenômeno das 10 grandes perseguições dos 3 primeiros séculos de vida da igreja primitiva. Na verdade, do ano 64 da era cristã, quando nós tivemos o registro da primeira perseguição do império. Esta de Atos 5 é uma perseguição local na região de Jerusalém, mas logo depois o Império Romano, no Império de Nero, faria a primeira perseguição aos cristãos. E em 211, então se a gente fizer contas, nós estamos aí 211, 150 anos, não é? Em 150 anos, a última das 10 perseguições, no governo do imperador Diocleciano, a igreja passou por 10 perseguições em 150 anos, a mando do imperador. Não estou me referindo a perseguições locais, como esta de Atos 5, mas perseguições globais, a mando do imperador do Império Romano. Eu sempre fico me perguntando por que o império persegue a igreja. Por exemplo, eu também sempre fico me perguntando por que a gente vê isso no Antigo Testamento, por que o rei manda matar o profeta? Por que o rei manda perseguir o profeta? Por que Herodes mandou matar, decapitar João Batista? Por que imperadores da experiência social, quando o assunto é liberdade religiosa, mais bem sucedida da história da humanidade, que é o Império Romano. O Império Romano, quando nós pegamos o tema liberdade religiosa, nunca a humanidade produziu um sistema de governo que privilegiasse mais a liberdade religiosa do que o Império Romano. A mulher é outra coisa, cara. É outro nível. E eu estava morrendo de sede. Deus fala com vocês de forma diferente. A sensibilidade é outra. Obrigado. Você já parou para pensar nisso? Você sabia que a liberdade religiosa era uma marca desde a matriz do Império Romano, que começa com a filosofia que é trazida por Alexandre o Grande no século IV a.C., e o Império Romano segue essa filosofia helenística, e um dos pilares dessas expansões imperiais era a liberdade religiosa. E o Império Romano é o produto, como eu falei, governamental mais bem sucedido em liberdade religiosa. Por exemplo, para você ter uma noção, se a gente pegar uma cidade que fazia parte do Império Romano, mas herda do Império Grego, toda a sua filosofia, ou seja, seu jeito de viver, Atenas é a mais emblemática. Atenas tinha 30 mil habitantes. Você sabe quantas divindades havia registradas naquela cidade? 34 mil divindades. Eu estou dizendo que havia mais de uma divindade per capita. E o Império Romano permitia que você pegasse esta bela taça, colocasse num altar e dissesse: este é o meu Deus, e com toda a naturalidade do mundo você a adorasse. A gente fala de igreja livre no Brasil. Se a gente pensar num tempo de liberdade religiosa, o Brasil perde para o Império Romano. Ainda hoje no Brasil, nós, enquanto Igreja Batista em Coqueiral, Coqueiral é um bairro do Recife, nós, enquanto Igreja Batista em Coqueiral, tivemos várias expressões de perseguições, agora há pouco. Eu estou falando de 10 anos atrás, quando nós começamos um projeto social numa vila de 1.500 pessoas e começamos a cuidar de 150 crianças, o padre
eu não estou aqui generalizando, não é? Mas o padre imprimiu retaliações que a gente precisou conversar com o bispo, porque ele proibiu de púlpito que as mães matriculassem seus filhos no projeto dos crentes. Então, mesmo a gente se tipificando como uma igreja livre, livre era lá. Lá você podia adorar o que e quem e quando e do jeito que você quisesse. Já pensou nisso? Mas, de 64 a 211, quem é bom de matemática faz a conta aí, 150 anos, não é isso? Estou certo? Estou certo? A cabeça é grande e as ideias se perdem. Então eu preciso de ajuda. Em 150 anos, o imperador, que representava o império cujo pilar, dentre poucos, 5 talvez, era liberdade religiosa, diz: matem os cristãos, persigam os cristãos. Você já parou para perguntar por que isso? Por que isso acontece? A primeira resposta que vem à nossa mente é: porque a igreja adorava Jesus. Não tem cabimento. Essa resposta é errada. Ela não tem cabimento. A igreja primitiva, isso que a gente chama de igreja primitiva, não tem cabimento que ela seja perseguida porque ela adora Jesus. Como também não tem cabimento que João Batista seja assassinado porque diz a verdade, que Isaías seja mandado ser cerrado ao meio pelo rei Manassés porque falou a vontade de Deus. Porque não tem cabimento que Amós seja expulso de Israel pelo sacerdote e depois pelo próprio rei, porque ele chega lá e declara a vontade de Deus. Não tem cabimento religioso, é isso que eu estou querendo dizer. Então, a igreja não foi... Essas igrejas desse recorte histórico de 150 anos não pode ter sido perseguida por um argumento religioso no império que permitia que uma cidade com 30 mil pessoas tivesse 34 mil divindades. Então não tem cabimento. Então a grande pergunta que a gente precisa responder é: então por que essa igreja foi perseguida? Vamos começar então a investigar isso e, no fim dessa pregação, compreender quais as implicações que isso tem para mim, enquanto comunidade evangélica de Mesquita e Igreja Batista em Coqueiral, em Recife. Abrem Atos 4, por favor, e nós vamos começar nossa reflexão a partir de Atos 4. Atos 4 é o segundo resumo que Lucas, que é o escritor deste livro, que era composto do Evangelho e da carta a Teófilo, faz do jeito de viver da igreja primitiva. Atos 4. Vocês já estão familiarizados com Atos, porque nós lemos aqui, ou a música falou, nós lemos Atos. Diz assim, 32. Da multidão dos que creram, era um só, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Se ligou nessa consagração da chave do apartamento? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todas as pessoas havia abundante graça, porque não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade.
o povo de Jesus, e aqui nós estamos, Atos, os primeiros manifestos de Atos, já começa poucos dias depois que Jesus sobe aos céus, por ocasião da festa de Pentecostes. O povo de Jesus não teve como princípio o estabelecimento de uma nova religião. Porque se fosse uma nova religião, o império não teria perseguido por causa disso. O povo de Jesus tem como princípio o estabelecimento de um outro jeito de viver. E esse outro jeito de viver é o grande motor das perseguições. Porque esse outro jeito de viver, que esta horda de pobres encontra para viver, causa escândalo ao jeito de viver que o império precisava que esse povo vivesse. Se você for olhar o resto do Novo Testamento e fizer uma busca eletrônica no seu celular, na sua Bíblia eletrônica, você vai ver que há uma expressão que se repete muito mais do que dons espirituais, se repete muito mais do que milagres, se repete muito mais do que céu e inferno, se repete muito mais do que praticamente qualquer coisa que você possa pesquisar, é a expressão uns aos outros. Você já fez essa busca? Depois faz essa busca. Precisa de Bíblia eletrônica não, vai na IA e ela lhe responde. Pergunta a IA, pede a IA, dê-me todos os textos do Novo Testamento com suas referências e textos escritos, toda vez que houver o termo uns aos outros, ou uns pelos outros, ou uns com os outros, você pode ampliar um pouco mais. Mas já que você não vai fazer isso agora, porque agora você tem que prestar atenção na pregação, eu vou ler alguns aqui. Só os recortes no Evangelho de João, na oração de Jesus. Aliás, essa é a maior oração registrada de Jesus. Um novo mandamento vos dou. Não, aqui não é nem nela, ela é depois, aqui é um pouco antes. Ela é João 17, João 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. No fim ele diz, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Romanos, amem-se cordialmente uns aos outros, prefiram em honra uns aos outros, amem-se uns aos outros. Quem ama os outros cumpriu a lei de Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, não coloque tropeço ou escândalo ao outro, recebam uns aos outros, Gálatas, sirvam uns aos outros pelo amor, levem as cargas uns dos outros, Efésios, deem suporte uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, sejam sujeitos uns aos outros, Filipenses, considere cada um os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é seu, mas cada um também para o que é dos outros. Colossenses, deem suporte uns aos outros, perdoem uns aos outros, quem tiver queixa contra o outro, perdoe, ensine uns aos outros, admoestem uns aos outros. Tessalonicenses, tenham amor uns pelos outros, 2 vezes, exortem uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ninguém retribua mal com o mal, tenha para com os outros, antes segui o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Hebreus, estou terminando, exortem-se uns aos outros, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos em amor e às boas obras, e aí segue, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Tiago, não falem mal uns dos outros, confessem as suas culpas uns aos outros, orem uns pelos outros, como a gente fez aqui. 1 Pedro, sejam mutuamente hospitaleiros, cada um administre aos outros o dom que recebeu, sejam sujeitos uns aos outros. 1 João, e aí João fala muito de uns aos outros. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, amemo-nos uns aos outros, e aí ele repete isso 1000 vezes na primeira carta dele, e assim vai. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Este povo estabeleceu um jeito de viver
que afrontava o jeito de viver do império. Eu vou dizer aqui algumas coisas que a igreja primitiva criou e a gente não sabe. Alguém já ouviu falar o conceito de Ubuntu? Já? Esse é o mesmo conceito de pessoa. Mesmo conceito. Se você quiser saber o que um crente primitivo entendia sobre pessoa, é Ubuntu. O Império Romano tinha um princípio, o princípio da individualidade. Você é um indivíduo, você é outro indivíduo, você é outro indivíduo. Daí está toda a lei. O seu direito começa quando o direito do outro termina, e assim vai. Somos indivíduos. A igreja diz: nós não somos indivíduos, nós somos pessoas. Pessoa é diferente de indivíduo. Pessoa é o seu direito começa quando você precisa. O seu direito começa quando você precisa de mim. Não necessariamente porque você tem ou não tem direito, mas nós somos irmãos. Nós temos o mesmo DNA, nós somos um só. Sua dor é minha dor, sua alegria é minha alegria, sua fartura é minha fartura, sua faltura é minha faltura, sua lágrima é problema meu, minha casa é sua casa, e assim segue. Este é o conceito de pessoa. Quem opera, eu não vou dizer que cria, mas quem opera esse conceito, a primeira comunidade que opera esse conceito é a comunidade dos seguidores do Nazareno. Quer ver outra coisa que a igreja primitiva operou? Uma volta ainda para o conceito de pessoa. É por isso que até hoje a gente tem dificuldade de entender trindade. Já reparou a dificuldade que a gente tem de entender trindade? Se você chegasse para um crente primitivo e dissesse: Deus, Jesus, o Espírito Santo são uma só pessoa, ele ia dizer: sim, como eu, Maria e João somos uma só pessoa. Pessoa é isso, é diferente de indivíduo. E a igreja vive isso, até hoje a igreja vive isso. Por isso que eu sou um apaixonado pela igreja de Jesus. Com falha ou sem falha, nós somos pessoas. Com falha ou sem falha, quando o tio da menina acorda depois do tiro, a gente se alegra. Ou quando o apartamento é comprado, a gente se alegra. Ou quando o outro sai do hospital, a gente se alegra. Ou quando o outro está com fome, a gente vai lá e diz: você não pode passar fome. Isso é pessoa. Isso é um produto da igreja. Outro produto da igreja, koinonia. Quem sabe o que é koinonia? Levante a mão. Koinonia é o quê? Comunhão. Sabe o que é koinonia mesmo, na prática? É repartição, é repartir. Koinonia é repartir. A palavra portuguesa mais apropriada para koinonia hoje é repartir. Porque comunhão, que também é uma grande palavra, que significa tudo nosso é comum. Nós às vezes deturpamos e achamos que comunhão é seja bem-vindo, me dê um abraço, mas comunhão é repartir. A igreja primitiva entendia que comunhão era repartir. Este texto de Atos 4, ele está recheado do conceito de koinonia. Comunhão é o que é meu é nosso, isso é comunhão. O meu carro é nosso, o meu salário é nosso, a minha casa é nossa, isso é comunhão. A igreja levou isso numa radicalidade tão grande que no ano 120, um senador romano manda uma carta para um cristão amigo seu chamado Mateus. O nome desse senador era Diogneto, e eu tenho até aqui extratos dessa carta, e ele diz: eu preciso que você me explique como vivem os cristãos, porque, de fato, isso para mim é um absurdo. E Mateus escreve essa carta a Diogneto, capítulo 5, você acha na internet, coloque assim, carta a Diogneto, capítulo 5. Aliás, a carta toda você lê rápida. E esse cristão manda essa carta para o senador e ele diz assim: os cristãos revelam unanimemente, eu estou falando do ano 120, aí já estava na terceira perseguição, primeira em 60, a segunda em 90, foi a que prendeu João por Domiciano, e a terceira, eu não me lembro agora, mas foi no fim dos anos 90, começo dos anos 100. Então, a igreja já tinha passado por 3 perseguições. E explicando como é que os cristãos viviam, ele diz para esse senador: eles revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição do seu regime de vida político e social. Eles revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição do seu regime de vida político e social.
casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam seus filhos à violência. O romano, desde o grego, se eu nasci com um problema físico, eu já podia ser descartado, assassinado. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. No Império Romano era o contrário. Você tinha aquelas festas de máscaras, todo mundo podia transar com a mulher de todo mundo, com o homem de todo mundo, de todo jeito, os cristãos, mas a mesa era minha e a mesa era sua. O meu bem é meu bem. Propriedade privada era um princípio do Império Romano. Mas koinonia foi um princípio da igreja. E eles disseram, não, vamos honrar as nossas mulheres e dividir os nossos bens. Só nisso, a igreja cristã, quando cria esse negócio que a gente chama hoje de família, montada por homem, mulher e filhos, você sabe que quem criou isso foi a igreja? Não sei quem é aqui da sociologia, mas eu desafio você a fazer as pesquisas em todos os livros que você conseguir, dos estratos humanos antes do cristianismo e depois do cristianismo. Você pode ir da China ao norte da Europa, a América ainda não estava na história, continente nosso, você pode ir, você não vai achar uma constituição familiar onde o homem é marido de uma só mulher e ambos protegem seus filhos e seus pais. A igreja primitiva fez isso para a proteção dos mais desprotegidos daquela sociedade. Mulher, que de onde a igreja veio, que é o judaísmo, era um produto, o judeu entendia que na escala eu tinha homem, mulher, homem, jovem, camelo e mulher. E no Império Romano, mulher era um produto. Você podia casar com quantas mulheres seu salário permitisse, porque era um produto. Salomão, que era muito rico, vocês viram no que é que deu, era um produto. E os cristãos dizem, não, nós somos iguais, homem e mulher, somos iguais, não há diferença entre nós, você não é produto, você é filha de Deus, nossas crianças são filhas de Deus, nossos velhos são filhos de Deus, nossos doentes são filhos de Deus, e eles blindam dentro da casa. Diogneto vai receber essa mensagem, eles compartilham tudo, menos a cama. Os romanos compartilhavam a cama, menos o tudo. E aí ele vai continuar falando. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo são abundantes. Eu trouxe aqui muita coisa escrita. Eu vou passar para o pastor Ciro depois, mais um documento de 11 páginas que eu não vou usar. Deixa eu só mostrar o que Tertuliano dizia no seu livro Apologia, 39, volume 3, página 43, para falar desta coisa da koinonia, da família, da pessoalidade. Ele disse, as posses familiares que em geral destroem a irmandade entre vocês, criam laços fraternais entre nós, uma só mente e uma só alma. Não hesitamos em compartilhar nossos bens terrenos uns com os outros. Todas as coisas são comuns entre nós, exceto as esposas. Que massa isso, né? A humanidade nunca tinha experimentado esse nível de respeito às mulheres. Nunca. É a gente que cria. É a igreja de Jesus que cria. Deixa eu ler mais um aqui. Da origem do nome irmãos. De onde vem o nome irmãos? Pai do Senhor, irmão. Amém? Até hoje, 2000 anos, a gente chama o outro de irmão. Como é que nasce isso? Quem escreve isso aqui é Lactâncio, outro pai da igreja, eu acho que é século II. Alguns dirão, não existem em seu meio pobres e ricos, servos e senhores? Não existem algumas diferenças entre indivíduos? Não. Tampouco não existe qualquer outra coisa, porque mutuamente nos concedemos o nome de irmãos, exceto que acreditamos que somos iguais. Isso é um escândalo para o Império Romano. Um escândalo. A igreja cria princípios de vida coletiva que escandalizam os princípios que eram necessários para a manutenção daquele estado de
de poder e de subjugação aos outros. Só para você ter uma noção disso, a cidade de Roma tinha 1 milhão de habitantes, 900 mil eram escravos. Um princípio cristão é: aqui não tem senhor nem escravo, não tem judeu nem gentio, não tem homem nem mulher, não tem pobre nem rico, todos nós somos um. Um imperador pede a Plínio, acho que foi Cláudio, imperador Cláudio, ele pede a Plínio o jovem. Este cara vai ser governante de uma das províncias mais distantes de Roma, e rural, bem rural, cidades pequenas. Fale sobre os cristãos, o que é isso? E é interessante que, lendo a resposta de Cláudio, de Plínio para Cláudio, ele diz assim: eles crescem como uma praga. Eles crescem como uma praga. Vocês lembram de Atos 2, no primeiro resumo de como a igreja vivia? Atos 2, no primeiro resumo de como a igreja vivia, termina assim, no versículo 47. E acrescentava o Senhor todos os dias os que iam sendo salvos. E a partir desse momento criava-se um novo sistema de viver. O projeto de Deus para a igreja não é fazer nascer uma nova religião para o mundo. Isso é difícil da gente entender. O projeto de Deus para a igreja não é fazer nascer uma nova religião para o mundo. O projeto de Deus para a igreja é fazer nascer um novo projeto de vida coletiva para o mundo. Aliás, a palavra igreja significa exatamente isso: ajuntamento, coletividade. Esse é o projeto. E a igreja de Jesus, ela foi crescendo em autoridade. Autoridade. A despeito de todas as atrocidades. No ano 70, que ela foi submetida, de todas as perseguições. No ano 70, o general Tito, enfim, destrói Jerusalém. Leva do templo de Herodes um monte de dinheiro, dinheiro em ouro. Constrói em 74, com esse monte de dinheiro, o Coliseu. Uma das maiores obras até hoje, uma das maravilhas do mundo antigo. Tanto com dinheiro do templo de Jerusalém, quanto com trabalho escravo de judeus. No ano de 74, da era cristã, ele inaugura o Coliseu. Dá uma festa de 100 dias e separa 10 mil cristãos para serem sacrificados naquele espetáculo no Maracanã. O Coliseu era como o Maracanã, ou qualquer outro estádio de time grande, ou estádio grande. 50 mil pessoas. E o império suprindo no coração de Roma com pão e circo. O grande circo final era a luta dos principais gladiadores. Mas antes da luta final, você tinha um monte de outros espetáculos, como o castigo por inimigos do Estado. Inimigos do Estado entravam para o Coliseu e iam ser assassinados por gladiadores, por feras, por exército, por tudo. Se a gente dividir 10 mil por 100 dias, divide aí, dá 100 pessoas, não é isso? 100 vezes 6, 10 mil, não é isso, Lindamar? 100 cristãos, todos os dias, durante 100 dias, ali naquele estádio, sendo aplaudidos sua morte cruel por 50, 40, 30 mil pessoas, pelo menos. No entanto, eles se mantiveram firmes no seu jeito de viver. Não abriram mão. Durante 300 anos não abriram mão. E só cresceu, só cresceu, só cresceu. Como diz o jovem Plínio, eles crescem como uma praga. É óbvio que eles crescem como uma praga. Toda igreja que viva o projeto de Deus para a sua vida vai atrair aqueles que precisam desse projeto para sobreviver. E por isso que cresce como uma praga. Mas acontece um problema no século IV. Já no comecinho, a igreja, como produto desse problema, ela perde autoridade para ganhar poder. Um general chamado Constantino tem uma visão numa de suas batalhas, e nessa visão ele entende que precisa se aliar aos cristãos para ganhar aquela batalha.
Não se trata de uma batalha só. Nessa ocasião, o Império Romano estava fracionado em 4 governantes, e Constantino era um deles, já herdando do seu pai. 4 governantes. O império estava se fragmentando. 4 chefes, um para cada região. E ele tinha um projeto de governo. Ele queria não só ser um dos 4, mas queria ser o único dos 4. E ele compreende esse jeito de viver dos cristãos, que busca unidade, que busca comunhão, que não busca a guerra, que não responde o mal com o mal, e que vive desse jeito. E ele se alia a isso. Conclusão, ele termina sua vida como o único imperador romano, e poucos dias antes de sua morte é que ele vai se batizar. Este cara, quando faz o conchavo com os principais líderes cristãos, ele começa a trazer um movimento para dentro dessa igreja que essa igreja nunca tinha vivido. A primeira coisa que ele faz é dar um castelo para o bispo de Roma. Você não pode mais ser pobre, porque você é a autoridade deste povo aqui na capital. Então você tem um castelo. Depois disso, ele isenta em todo o império. Bispos não pagam mais impostos. Irmão, se você parar de pagar imposto, você fica rico rapidinho. Porque tudo que a gente gasta, metade é imposto, né? Já pensou você chegar num restaurante e, eu sou o bispo. Tudo bem, pode comer. Quanto foi? Não, o senhor é o bispo. Não paga mais bispo. Bispo e gladiador que venceu 25 lutas. Não paga mais em hotéis, em bordéis, nada público nem privado essas pessoas pagam. Já pensou viver assim? E ele começa a construir as primeiras igrejas, templo. Interessante que até aqui não havia templo, viu? O lugar central da igreja era a casa e o lugar sagrado da casa era a mesa. Lembra aqui o que foi dito pelos primeiros historiadores? E ele começa a construir templos. Sua mãe, Helena, começa a construir templos suntuosos na Palestina. Achou onde foi que Jesus morreu, fez a Catedral do Santo Sepulcro. Achou o lugar onde era a casa de fulano e tal, Pedro, em um exemplo aqui, em Cafarnaum, faz uma catedral da casa que Jesus viveu. Achou o Getsemane, faz um monumento em Getsemane. E os cristãos começaram a ganhar isenções fiscais, os líderes, isenções fiscais, castelos para viverem, templos para se reunirem, e no fim daquele século, do ano 323 até a década de 80 daquele ano, os cristãos deixam de ser perseguidos para se tornarem a religião oficial do império. Bastaram 50 anos para a gente deixar de ser um movimento coletivo de vida comum para virar uma religião, com concílios, com hierarquia, com bens, com tudo que você possa imaginar. Até o século XI, por exemplo, quando São Francisco de Assis chega, enfim, em Roma, na sede papal, e insiste para falar com o Papa diz, tá bom, eu vou receber esse miserável. Ele fez uma romaria do tamanho do mundo, e foi lá, e o Papa recebeu, e foi apresentar Roma, a capela e os aposentos papais, e o ouro, e as pinturas, e a suntuosidade. Ele disse para São Francisco de Assis, no ano de 1200, tá vendo, frei, monge, não sei o que era São Francisco de Assis, tá vendo Chiquinho de Mossoró, tá vendo? A igreja não precisa mais dizer, não temos ouro nem prata. E Francisco responde para ele, é santidade, mas nós também não temos mais autoridade para dizer, levanta-te e anda. Vocês lembram desse versículo, né? Pedro e João na porta do templo, o sujeito era paralítico, dá uma esmola pelo amor de Deus. Bom, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, levanta-te e anda. O Papa diz para São Francisco, nesta ocasião, desde o século IX, o Papa já era a figura mais poderosa de toda a terra, e você já conhece o que é a Idade Média.
Está vendo, Francisco? Não precisamos mais dizer, não precisamos mais dizer, não temos ouro nem prata, é santidade, mas não temos mais autoridade para dizer, levanta-se e ande. É aí, nesse momento do século IV, que a igreja deixa de ser a igreja perseguida. É exatamente aí. Da morte de Jesus, ela já começa perseguida, porque Atos 2 diz que os 120 estavam onde? Enfurnados dentro de uma casa. Só saíram porque receberam uma unção especial do Espírito Santo. Mas eles estavam enfurnados dentro de uma casa. Por quê? Porque o líder deles tinha sido crucificado, e se nós aparecermos demais, a gente vai ser crucificado também. Já começa perseguida. Mas agora no século IV, ela ganha o ouro e a prata que o Estado pôde dar. Eu duvido que haja uma vez que a igreja se alie ao Estado e a igreja não se desvie. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nunca na história de 2000 anos houve fusão igreja e Estado sem o preço do desvio da igreja. A gente ganha poder, mas a gente perde autoridade. A gente ganha castelos, templos, carros de luxo, fama, likes, seguidores no Instagram, tempo de televisão, ganha o que quiser, mas perde a autoridade. Perseguição não é um privilégio, olha que eu estou usando a palavra privilégio não no seu sentido figurado, mas no seu sentido real. Perseguição não é um privilégio destes irmãos, destes 5 países que a gente orou por eles. Perseguição é um privilégio de uma igreja que incorpora no seu jeito de viver o projeto civilizatório de Jesus de Nazaré. Esse projeto é muito claro. Jesus deixa muito claro na última ceia. Jesus, com medo de não ser claro, faz até uma peça teatral. Não é assim que a gente faz nos cultos, quando a gente quer que a mensagem seja muito bem consolidada, a turma do teatro não vem e faz uma peça? Última ceia. Jesus está ali chefiando aquela ceia. De repente, ele tira a sua roupa e ele veste algo que era o que vestia o ruperetas. Ruperetas era a última categoria de autoridade para um escravo romano. Você tinha vários tipos de palavras romanas, gregas digo, para designar quem serve. Desde o diácono, que designa hoje um grupo que vira inclusive oficiais da igreja, até doulos, que é servo, aquele que ajuda, mas tinha o ruperetas. Ruperetas era o escravo que não prestava. Geralmente era o escravo envelhecido, ou o escravo que foi punido para ir para as galés, remar até o navio de guerra afundar ou até ele morrer, ou ir para as minas, cavar. Um escravo de mina tinha uma vida útil de mais ou menos 1 ano. Ou então ir para as arenas para serem sacrificados. Mas, se não fosse punido, o ruperetas era um escravo doméstico que pegava a pior de todas as funções: ficar na porta lavando os pés das pessoas que iam entrar. Repare que não tinha asfalto, tá bom? Não tinha asfalto. Então você ia entrar numa casa com os pés sujos. E o ruperetas estava lá, com a toalha, uma bacia. O sujeito visitante chegava, sentava numa cadeira e ele lavava os pés. Isso era o serviço do pior escravo. Do escravo que não sabia ler, do escravo que não sabia fazer conta, do escravo que não tinha pedigree, do escravizado, digo. Era o pior. Quem é o lixo dessa casa? É Antônio? Então você vai ser o cara da porta. Aí Jesus tira a sua roupa. Esse escravo era tão deplorável que não tinha direito à roupa. E Jesus se cobre com uma toalha. E Jesus vai e faz essa peça teatral. Vai lavar os pés. Ou seja, se portar como o menor de tudo aquilo que a sociedade romana estratificou. E Pedro diz: opa, espera aí, está errado. O senhor é o cara. Não vai, é a gente que tem que lavar seus pés.
Aí Jesus diz uma coisa que a igreja primitiva entendeu perfeitamente. Ele diz, aí fora, ou seja, fora do nosso jeito de viver, igreja não é somente quem segue um conjunto doutrinário, que isso tem sua importância, mas a igreja é marcada por um jeito de viver. Aí fora, os dominadores são servidos, mas entre vocês não deve ser assim. Aquele que quer ser o maior, que sirva. A igreja primitiva entende isso, incorpora isso e é perseguida por causa disso. Até hoje, pega o país chamado Brasil, que é o país que a gente diz que tem liberdade religiosa, e inventemos de viver como a igreja primitiva vivia, que nós também vamos ser perseguidos por crentes. A igreja de Coqueiral, a igreja que eu sou pastor, já foi perseguida por muitos crentes. Hoje em dia, graças a Deus, eles precisam se calar. Mas quantas vezes eu escutei palavras depreciativas? Teve um momento que a gente precisou derrubar nosso espaço de alvenaria e a gente não teve autorização para construir outro espaço de alvenaria e a gente fez de lona, uma grande tenda. Um casal disse na minha frente, sem saber que eu era o pastor, eles não sabiam que eu era o pastor, porque eu não ando vestido de pastor, então a pessoa que não me conhecer não sabe que eu sou um pastor. O casal conversando entre si, eu ia passando por eles, eles passando por mim, e o cara disse, essa igreja virou um circo e o pastor é um palhaço. Já ouvi isso muitas vezes, muitas, como essa perseguição que a gente sofreu, literalmente uma perseguição que a gente sofreu, porque a gente estava cuidando dos mais pobres de uma vila esquecida. 100 meninos, 98 estavam desnutridos, a gente só queria que eles comessem, a gente não queria mais nada, a gente não queria que eles fossem crentes, a gente não queria que eles fossem, mas inventaram de nós uma ideia na comunidade, chancelada pelo principal líder religioso daquele lugar, que nós estávamos matriculando aqueles meninos para depois levá-los para os Estados Unidos, Europa, matá-los e vender os seus órgãos. Estou falando de 10 anos atrás, eu não estou falando de Brasil, não estou falando de outro canto. E tantas outras coisas. A igreja brasileira, chegando agora para nós, o pessoal tem dito, nós vamos passar por uma perseguição. Quando eu escuto isso, eu fico rindo. Nós? Aposto tudo o que você quiser, que enquanto a gente não mudar, a gente não tem nenhuma chance de ser perseguido. Pode ser por qual governo. Qualquer prefeito, qualquer presidente, qualquer parlamentar, qualquer autoridade não vai perseguir a igreja do Brasil enquanto a gente continuar usufruindo de tanto poder como a gente usufrui hoje. A igreja brasileira tem se tornado, talvez, a coisa social mais poderosa desse país. Não tem um político hoje que não se curve diante da igreja, porque nós temos já milhões de votos. Não tem um empresário de roupa que não queira fazer uma moda para crente, por causa do nosso jeito de se vestir. Você quer ganhar dinheiro sendo escola? Cria a escola cristã El Shaddai. Vai ter um bocado de gente matriculando na escola. A gente tem muito poder. Poder de mídia, poder político, poder econômico. E já tem igreja fazendo sala VIP. Poder econômico. Recentemente foi construída uma igreja, não foi no Brasil, mas foi construída uma igreja que seu templo custou $1 bilhão. Isso dá 5 bilhões, 5,5 bilhões de reais. Isso dá 5 arenas das mais caras que esse país construiu para a época da Copa do Mundo. Uma igreja. Então a gente tem tudo isso. Poder político, poder econômico, poder midiático, poder de massa, poder na educação. A gente já conquistou as 7 colinas do poder. A igreja brasileira já está ocupando as 7 colinas do poder. Mas eu sinto que perdemos a autoridade. Portanto,
o que é que acontece no século IV? O mesmo fenômeno que acontece no Brasil do século XXI. No século IV, quando Constantino começou a dar castelo para os bispos, isentá-los de impostos, e depois, no fim, nos tornamos religião oficial, pouco tempo depois de perseguidos a perseguidores, um grupo de crentes, chamados de donatistas, o primeiro grupo de desigrejados da história da igreja, nasce nos anos 300. Olhou e disse: opa, estou farejando alguma coisa estranha. Não é esse o projeto de Jesus. E se desigrejou-se. E eles não receberam castelos, eles não receberam dinheiro. No Brasil de hoje, talvez no próximo censo, a maior igreja, o maior movimento evangélico do Brasil não seja mais a Assembleia de Deus. Seja os evangélicos desigrejados. Que hoje, se for transformado numa denominação, já está entre as maiores denominações do país. No próximo censo, se a gente quiser tipificar este grupo como evangélicos também, o maior número não será mais dos que se identificam como assembleanos, mas como desigrejados. Isso diz alguma coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse trânsito entre autoridade e poder, porque ou você tem um ou tem outro. Geralmente, quando se tem poder, se perde a autoridade, quando o assunto é a igreja. O que é que me faz vibrar? E com isso eu vou concluir essa pregação. É porque você tem um movimento que se chama de igreja, seja gospel e seja lá que nome a gente quiser dar, católico romano, evangélico, seja lá o que você quiser dar. E do outro lado a gente tem a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Hoje, Sil, quando eu cheguei aqui, eu senti um cheiro danado de igreja de Jesus. A zoada, sabe o que é zoada, né? No Nordeste, é barulho. A zoada, a vivacidade, a comunhão, as trocas, as brincadeiras, a tiração de onda, a liberdade de se meter na vida do outro, o pedido de oração, a gratidão, os afetos, os abraços, a oração no pé do ouvido. Isso está cheirando muito a igreja de Jesus, e é a igreja de Jesus. A partilha, a ONG, a mudança de sair de um centro mais privilegiado do ponto de vista econômico para vir para um lugar onde as pessoas que não são dos de nós precisam de nós. Isso se parece muito com a igreja de Jesus. A não divisão política, que é a maior tolice que Satanás... Desculpe, Satanás não usa tolices. Satanás usa sutilezas. A maior sutileza que Satanás lançou na igreja do Brasil evangélica é fazer a gente se polarizar entre direita e esquerda, como se Lula e Bolsonaro não fossem dois lados de uma só moeda. Todos são Césares. Me perdoe se eu estou mexendo com alguém que você gosta. Eu voto num dos dois e vou votar num dos dois, porque eu tenho que votar. Mas todos são Césares. O negócio deles é com o império. O nosso negócio é com a vida coletiva. E pode gostar de um ou de outro, mas não confunda as coisas. Eles são os que se sentam no trono e nós somos os que pisam na lama. Eles são os que querem o poder. Nós somos o que queremos a autoridade. E se a gente entender isso, continuaremos encarnando o projeto do Nazareno. É por isso que eu vejo reino de Deus no meio de toda essa parafernália. Reino de Deus. Ontem eu estive num dos locais mais medonhos, no sentido de medo da minha vida. Aqui. Vi as barricadas, ouvi histórias terríveis, conversei com a mulher, senhora já idosa, que um cara mandou dar uma surra, um tribunal do crime, né, assim que se chama, mandou dar uma surra nessa moça, filha dela, que tinha 5 filhos,
A turma que bateu pesou a mão mais do que a ordem, a moça morreu no fim da surra. Essa história tem 1 mês e 2 semanas. E esta senhora, na sua velhice, teve a desgraça de perder a sua filha e agora ter que cuidar de 5 netos, ganhando Bolsa Família, não tendo uma casa para morar. Ela morava em lugar de madeira, desgraçado, desumano. A igreja foi lá, acolheu essa mulher, derrubou o barraco. Estou falando de uma igreja bem pobrezinha, gente, que fez isso, bem pobrezinha. Derrubou o barraco, fez de alvenaria, está cuidando dela e dos seus netos, e ela passou o dia cozinhando para a gente. E eu olhava para ela e o sorriso no rosto, e depois, quando o pastor veio me contar essa história, eu disse, essa que passou o dia servindo aqui, alegre, dando a paz do Senhor, ela me deu a paz do Senhor umas 30 vezes. Alguém tem que dizer a ela que só dá uma vez, né? É porque ela é nova convertida. Paz do Senhor, amém. Paz do Senhor, amém. Paz do Senhor, amém. Amém vezes 10, irmã. Não? E ela está destruída, mas sendo reconstruída por causa da ação da igreja. Não foi nenhum assistente social perguntar a ela, a senhora está sofrendo porque sua filha morreu? O CRAS não foi lá perguntar a ela, por que a senhora está morando nessa casa de barraco? Foi um grupo de crentes, irmãos, tão miseráveis às vezes quanto ela, que fazem isso. Isso é a igreja de Jesus. E se a gente viver assim, perseguidos ou não perseguidos, eu diria que essa igreja primitiva, em 150 anos, ela tinha um estado de perseguição com períodos de folga. Era um estado de perseguição, você imagina, 10 perseguições, cada uma às vezes tinha perseguição que durava quase 15 anos. Então, às vezes, eles tinham 10 anos de perseguição para 2 meses, 3 meses, 1 ano de folga. Mas eles cresciam, eles viviam, eles se cuidavam. E nós estamos aqui. Perseguidos ou não, amados ou não, este é o povo de Jesus. A experiência social mais bem-sucedida da história da humanidade. Igreja de Jesus de Nazaré. Irmãos, que Deus derrame sobre vocês a graça de continuar sendo parecidos com o Nazareno, até o extremo de ser imitador do escravo Ruperetas. Mas é isso que vai nos dar vida e vida em abundância. Parabéns a essa igreja, continuem firmes, não tenham medo de entrar na lama, fujam do poder, cuidado com o que vem fácil, rejeitem as propostas mirabolantes, fujam da ostentação e pisem na lama da vida real. Se for perseguido, vou te dizer uma coisa. Quando a igreja primitiva era perseguida por causa de Jesus, ela se sentia privilegiada. Se for perseguido ou não, bom, essa honra quem vai nos dar ou nos livrar é Deus. Mas que a gente se ache imitando Jesus de Nazaré. Amém? Muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes. Gente, o Oudson viu nessas crianças aí. O pastor Zé Marcos trouxe o livro dele, Desculpe o Transtorno, Estamos Mudando a Igreja, o Guia Prático. Aqui esse livro está aqui na saída, na porta lateral, perto da sala do pastor Cláudio, custa R$40. Vamos levar esses livros todos, vamos comprar os livros lá, para a gente ter o material para ler, que é muito bom, abençoar a vida do irmão também, investir no reino assim. Amém? Obrigado, Marcos, obrigado pelo carinho. Obrigado, ganhei o meu de presente então, mas eu vou depois abençoar de qualquer forma. Muito obrigado pelo carinho. Não, eu recebi agora. Obrigado pelo carinho, pela palavra abençoadora, viu? Foi um prazer demais te conhecer. Amém? Aplaudo o Senhor para a vida do Zé Marcos mais uma vez. Obrigado. Antes do encerramento com a pastora Carla, vamos ter uma apresentação do Ministério Infantil. Deve ser algo acerca do DIP também, não é isso? Amém? Vamos ter uma apresentação das nossas crianças que também estão envolvidas em aprender sobre a igreja perseguida. E logo depois, a pastora Carla vai estar com o encerramento do culto. Esse é o último. Formular, né? Formular, foi assim? Chega.
Juninho tá aqui. Alguns pequenos assim, né? Tia Simone. Simone. Vai, gente, dança. Ah, isso. Pra lá e pra cá. Jesus te ama. Aí eu cotopi, ó, Viti. Jesus te ama. Jesus love you. Jesus e Tedô. Leshu Maratamu Asteru. Yesu Rebel. Yeshu Piar Kardahai.
alguém que pode tirar uma foto das crianças, todas as crianças juntas? Aí tem como fazer isso, não? Então, vamos tirar mesmo do celular. A Giovana vai tirar lá do celular. Todo mundo com um sorriso bonito. Uma foto bem linda. Oi? Deixa os paizinhos tirarem. Ó, vamos repetir o Jesus te ama em vários idiomas? Vamos? Jesus te ama. Ayakotopi okoviti. Jesus te ama. Jesus love you. Jesus te do. Lesu maratamu asteru. Yesu biahed. Yeshu Piar Kartahai. Obrigada. Cadê a pastora? Amém. As crianças podem descer devagar, devagar. Irmãos, quem fez aniversário essa semana, aniversário natalício e também aniversário de casamento? Quem fez aniversário de casamento? Vamos, irmãos, para a gente orar. Nosso horário está avançado. Hoje, a Bia, hoje pediu para ser bonita, né, gente? Entrou na fila 20 vezes. Gente, essas cadeiras estão lindas, né? Eu, quando entrei aqui, me deu vontade de gritar: eu sou rica! Ficou lindo. Não é? Que igreja rica. Vamos orar. Estenda as mãos para cá. Ai, irmão Luiz também. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia tão especial, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito tem falado tanto conosco. Obrigado por esse tempo de comunhão, por nos ensinar, Senhor, na Tua mesa. Obrigado pelo Teu pão que foi dado a nós, que veio do céu nesse dia, Senhor. Nós oramos a Deus para que o Senhor abençoe, Pai, a igreja perseguida. Que o Senhor continue cuidando dos Teus filhos, que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, guardando, Senhor, fazendo crescer conforme o Teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. E nós oramos agora, Pai, por aqueles que estão fazendo aniversário, aqueles que fizeram aniversário de casamento, que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos, Senhor, com saúde, com prosperidade, com um coração pronto para Te obedecer. Senhor, que o Senhor possa dar crescimento espiritual em todas as áreas também da vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e Te agradecemos por esse dia na Tua presença. E oramos a Deus que seja uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana em que o Teu Espírito fale conosco, nos dirija, nos corrija e também nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Teu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos, o livro do pastor José Marcos da Silva está à venda aqui ao lado na mesa de missões. Quem quiser adquirir o livro, desculpe o transtorno, estamos mudando a igreja.